Estamos esperando aqui o nosso guru. Vamos estar na hora. Muito bom esse negócio aqui de mandar essas coisinhas assim, né? As mãozinhas assim, né? Interessante. E aí, Franklin, beleza, cara? Só gente boa. Luiz, Eurico, seu cara. Sua fera, Lorena. A Lívia, mais gata de todas. Fica aí, galera, que vai ser bom. O homem tá atrasado porque ele tá meio enganchado no Instagram. Mas ele entra, porque ele... sabido. Ele aprende. Às vezes ele se enrola um pouquinho, mas ele aprende. Dá uns empurrãozinhos dele aqui. Bora. Depois vai ficar gravado, galera, só um pedaço. Eu vou cortar isso aqui e vou gravar lá. Compartilha aí, pessoal, compartilha. Bota os bonequinhos, um negócio que o algoritmo do Instagram entrega mais pra gente, pra mais gente. Compartilha aqui na setinha, ó. Manda pra galera. Segura aí, galera. Adriane, Ridaldo Dantas, grande doutor Paulo. Tá aí o homem, rapaz. Olá, Paulo Bastos, como é que você está? Tudo bem? Muito boa Obrigado noite, pelo doutor. convite dessa fantástica live que vamos ter hoje. Se Deus quiser, vamos lá, vamos. Você está me ouvindo bem? Muito bem, muito obrigado. Pessoal, quem estiver ouvindo aí, se alguém não estiver ouvindo bem, se estiver ouvindo bem, vendo bem, por favor, avisem aí nos comentários, compartilha a live aqui na setinha, manda pro pessoal, que em meia hora a gente vai evoluir 30 dias aqui de capacitação dos nossos... Você vai fazer pergunta difícil para a gente? Não, senhor. O senhor não. Primeiro diga aí pra gente, Bacana. vamos dar... Bom, primeiramente, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, certo? O senhor aqui com a Perfeitamente, nós estamos aqui para servir. O líder servidor. Isso, exatamente, é o timoneiro. Exatamente. Muito obrigado pela presença e com certeza o senhor Perfeitamente. está aqui pra gente, certo? Dr. Roberto Lopes, fonoaudiólogo, um dos melhores aqui, está com a gente, um cara de referência aqui no mercado. O Franklin aqui também, que foi meu aluno do curso lá de Paseólicas, a Adriane, a Lívia. Tá todo mundo aqui esperando saber o que é que nós vamos, o que é que vai explodir aqui na mente pra gente começar nessa segunda-feira já colocando coisa em prática. Então vamos lá. Sem enrolação, vamos para frente, vamos para cima. Diga lá do que é que o senhor vai falar hoje. Dê uma breve introdução aí pra gente. Perfeitamente, meu caro. Você pediu para falar um pouco sobre a autoliderança como princípio ou fator-chave de qualquer tipo de liderança, correto? Exatamente. Para quem não sabe, pessoal, o Dr. Paulo ele é um cara mais desse tema sobre liderança. Vocês não têm noção do quanto que esse cara já andou aí por empresas, com gente grande, de indústria, sabe, pessoas que lideram centenas de funcionários e receberam aí do Paulo uma mentoria e conseguiram desenvolver alguma coisa a mais no seu trabalho, certo? E aqui o Dr. Paulo está de graça, vocês estão recebendo isso aqui de graça, certo? Eu tenho certeza. Eu não posso dizer que sou o cara, mas a gente arrisca algumas coisas para ajudar as pessoas.
Mas uma das coisas que mais me impactaram em termos de estudos sobre liderança, sabe de quem foi? Um cara chamado Warren Bennis, que foi um dos reitores da Universidade de Harvard. E esse cara conseguiu identificar na pesquisa que fez durante muitíssimo tempo com empresários, executivos, né, caras principais, inclusive de empresas particulares e também do governo, 4 condições chaves que mostram o caminho certo ou o caminho, vamos dizer assim, melhor para se exercer uma liderança que começa com o controle ou com a autoliderança. Primeiro ele dizia o seguinte: algo chave em absolutamente todas as pesquisas que ele fez. Sabe qual que era a primeira nota característica? A característica principal dos líderes é a capacidade, sabe do quê? De atrair atenção. O cara não se sabe por quê, ele acaba encontrando uma série de seguidores ou pessoas que ele sabe motivar, alguma coisa ele faz e atrai atenção. E por quê? Segunda nota característica chave: a capacidade de dar sentido, significado, razão, motivo para agir. Veja a importância do autocontrole ou da autoliderança para você ser uma pessoa que atrai atenção e dá significado às coisas. Terceira condição, sabe qual que é? Estou anotando tudo aqui. Uma palavrinha bonita, diz assim: o cara precisa ser consistente, isto é, consistência. É uma pessoa que você sabe, ele pode ser ruim, pode ser bom, pode ser um cara chato, pode ser uma pessoa muito exigente, pode ser uma pessoa muito visionária, mas é consistente. Isto é, a gente sabe para onde este cara vai. Já pensou você seguir uma pessoa, você não sabe se vai para cá, se vai para lá, se era assim, não era. O fato é o seguinte: é uma pessoa consistente. A última nota, sabe qual que é? Essa que chama atenção. O autocontrole. Isto é, uma autodeterminação ou a capacidade. Vocês desculpam o pessoal que está assistindo, às vezes eu dou muito de professor ou de artista de plateia, mas enfim, nós estamos aqui para também ajudar vocês a pensarem um pouquinho e refletir sobre essas coisas. O autocontrole ou a autodeterminação é a capacidade de inteligência emocional. Como é que uma pessoa pode liderar se não tem liderança de si próprio? A primeira liderança é a liderança de si próprio. Viu? Com certeza. Onde é que mora o perigo se uma pessoa não tem controle de si, não fixa objetivos, não sabe para onde vai? Para onde eles vai? Guiando outro cego, né? Então, um cego que guia outro cego vai cair no poço. Agora, me lembro também, desculpa aproveitar essa deixa, de um cérebro pensante, chama não Kotler, mas John Kotter. Um cara que definia a liderança, sabe como? Capacidade de imprimir mudanças. Você imagina hoje em dia que nós estamos no meio de uma pandemia, olha, até rimou, hoje em dia estamos no meio de uma pandemia. Então o que acontece? A capacidade de conduzir mudança. Aí o cara vai pensar: mas eu não sou o executivo principal de uma empresa, eu não sou o cara que tem que tomar as decisões. Não, hoje as mudanças elas afetam todos os níveis da empresa, até aquilo que nós chamamos de operação de frente, ou então vulgo chão de fábrica. Capacidade de inovação, capacidade de fazer de um jeito novo, capacidade de obter resultados com mais resultados, com menos recursos, com mais restrições e coisas assim. Então John Kotter fala das mudanças, capacidade de transformar, de mudar e de inovar. Isso é o John Kotter. Agora, eu gosto bastante
Eu me lembro tempos atrás, eu não sei se foi Peter Drucker, agora me falha a memória, eu posso dizer isso assim porque às vezes vai passando o tempo, a idade e tal, a gente pode dizer, desculpa, é a memória, você não sabe o nome do autor e tal, mas sabe, eu vi o seguinte, os exércitos, em tempos de bonança, em tempos de paz, precisam ser administrados. Agora, em tempo de guerra, o que tem que acontecer com os exércitos? Precisam ser liderados, isto é, sai da caixinha, sai do esquema habitual da administração. Quer dizer, não existe receita de bolo. Você precisa ter capacidade de tomada de decisão segundo a necessidade. Já pensou um cara que perde os nervos, não tem serenidade, não tem autocontrole? Nossa, já perdeu o jogo. Não é aquele Sun Tse que dizia 3 coisas fantásticas. Olha, você vai para uma guerra. Tá, vamos ver o seguinte, você se conhece a si próprio? Você diz assim, conhece? É um ponto a favor. Porque se você não conhece a si próprio, você acha que vai conseguir ganhar essa guerra? Aí ele pergunta o seguinte, na sabedoria milenar, nisso parece que tinha sabedoria milenar, olha para o inimigo e vê, você conhece o inimigo? Pois se conhece o inimigo, nota 10, mais um ponto para você. E se você conhece também o terreno onde você vai ter o jogo, as circunstâncias, então aí você tem condições de desenvolver bem o seu trabalho. Ainda que isso aqui seja uma metáfora, é pensar em conhecimento próprio, pensar no conhecimento dos outros e o conhecimento da realidade e circunstâncias. Super importante. Agora, 2 definiçõezinhas de liderança que eu gostei, até eu postei, não sei se vocês acompanharam, postei uma primeira coisa que eu li bacana, até 3 delas, bacana. A primeira, o líder se assemelha a um jardineiro. Ele quer produzir tomates. O que ele faz? Procura um bom terreno de terra, um pedaço de terra, aduba, rega, coloca sementes ali e cultiva e assim obtém, portanto, um líder é aquele que não fabrica tomates, mas cultiva tomates. Então é saber cultivar. Pergunto para você também, será que uma pessoa que não sabe cultivar-se a si próprio, é como se eu fosse mestre, mentor, e, enfim, guru, e dissesse para o meu mentorando, amigo, você faz aquilo que eu estou te dizendo, mas não siga o meu exemplo, porque eu sou uma nota 0 em tudo. É o exemplo que vai arrastar. Né? Mas o cara é coach de determinado assunto, mas você vê o cara não fez nada, não foi bom em nada. Né? Não vai dar certo essa coisa. Vai ser coach. Outra definição bacana é aquela do o líder. Ele tem sonhos. I have a dream. Lembra quem é que disse isso num discurso? I have a dream. Então, ele... Mandela, né? Acho que foi o Mandela. Não, é aquele líder evangélico, né? Em Nova York, em Washington, fazendo o seu discurso para a libertação dos negros, né? Então, I have a dream, e fez com que o mundo... Martin Luther King, né? Martin Luther King, né? Eu esqueci o nome dele, olha, por causa da minha memória, às vezes a gente fala, né? Alguém aí, depois anota aí, porque eu acabei esquecendo, mas... Faz uma então... volta, né? A gente sabe onde é que vem, mas sabe o que é, mas não sabe onde é que vem, né? Mas então, o sabe, tem sonhos, sonhos realizáveis. Busca esses sonhos, mas compartilha e consegue que pessoas sigam os seus sonhos. E depois a mais bonita de todas, depois aí eu deixo um espacinho para você comentar alguma coisa. Eu assisti uma palestra do maestro que lá pela Santa Era, inclusive ele regia a orquestra de Boston.
uma sinfônica, a Orquestra Sinfônica de Boston, com uma centena lá de participantes, né? Ele dizia que o único músico que não faz som é o maestro. Pô, mas então o que ele faz? Não faz nada. Porque eu tenho um amigo que dizia, isso daí do violino não é comigo. Isso daí, daquele negócio lá, não é comigo. Mas aquele do pauzinho que mexe para cima para baixo, isso eu sei fazer. Então, mas esse maestro, ele dizia o seguinte, é o único músico que não faz som. Mas então o que ele faz? Ele faz com que todos os músicos brilhem. Brilhem os seus olhos primeiro e ele se alegra, é melhor líder quando os seus liderados brilham. Bom, então aí nós temos a figura do líder capaz de conseguir que os seus líderes, não é um invejoso, não é um cara que está jogando contra, que tem medo que vão tirar a sua posição, é o cara que aposta nas pessoas. Então, nós temos aí a figura do maestro, que olha para o brilho dos olhos e está conseguindo o brilho dos olhos das pessoas. Acho que não foi o que aconteceu, que às vezes há coisas que não acontecem na vida profissional da gente. Às vezes tem momentos que não estão brilhando os olhos, não é verdade? Então, com certeza. A Larissa aqui está perguntando qual é o tema da live. Larissa, a gente está falando de autoliderança. O tema da live é sobre autoliderança, capacidade de autodireção, autocontrole e inteligência emocional. Não estar a sabor do vento. Não é? E Paulo, uma pergunta aqui. Vamos começar aqui na nossa pergunta. Quem tiver pergunta também, pessoal, a gente vai abrir aqui no final e deixar anotado, tá? Aproveita. Perfeitamente. Se eu souber responder, hein? A hora deste senhor é caríssima, tá? Mas aqui ele está fazendo uma cortesia para nós aqui, para a gente poder aprender alguma coisa e começar essa semana melhor. Então, Paulo, a pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Por que é que a gente não... Qual é o principal motivo desse tempo todo, de tudo que você já leu, tudo que você já estudou, todos os cases que você já administrou, que você já mentorou, eu nem sei se tem essa palavra, mentorou, né? Mas que prestou mentoria àquele caso. Qual dos problemas você acha o mais comum, principal? Olha, eu acho que as pessoas, na maioria dos casos, lógico, casos complexos, casos mais simples, mas o mais geral, se você pudesse elencar um assim, olha, se você resolver... Vamos lá, eu não tenho medo de errar, nisso eu não tenho medo de errar. Existe uma palavra que a gente pode utilizar no vulgo, no vernáculo mais chulo ou no mais simples, mas eu vou usar a palavra do administrês. A procrastinação. Em outras palavras, é o bundamolismo. Eu chamava isso tempos atrás, quando as pessoas não ficavam chateadas na plateia, que o índice IBM, o índice IBM alto, e o IBM alto, e o TBM baixo. Então, TBM, eu explicava, o que é o IBM? O IBM é o índice de bunda molice. E a outra parcela, o TBM, é quando ele está muito baixo, é o tira a bunda da cadeira. TBC, IBM TBC. Então, você perguntou, mas o que está acontecendo? Just the way the story goes. É assim que a história se conta. Once upon a time. Era uma vez um rapaz bem formado, com muita categoria, ele sabia muita coisa, mas ele foi lá e fez? Não. Ele sabia fazer? Sabia. Todo mundo sabe fazer. Mas ele foi lá, fez? Não fez. Então dançou. Pessoal, tem uma história para contar com isso. Uma vez o Paulo, eu tive mentorias várias com o Paulo, certo? E foi uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida. Tem a vida antes e depois do conteúdo desse cara aqui na minha vida. Inclusive eu tenho cadernos e páginas aqui de várias anotações. E teve uma vez que eu cheguei lá com um problema complexo, passei assim meia hora problematizando, fazendo, sabe, aquela história toda. Eu disse, Paulo, e aí, o que é que você acha? Qual é o problema aqui? Disse, cara, muito simples. O problema é que você é frouxo. O problema é frouxo, não. É frouxo.
puta merda. É o cabra, mas olha, eu estou agora em São Paulo, mas eu morei em Fortaleza aí com vocês já há quase 10 anos, né? Estou aqui há pouco tempo em São Paulo, por outras atividades que estou tendo. Mas tá faltando, o cara não é cabra da peste, tem que ser o cabra aperreado. Cara que vai lá e faz. Então, já aproveito e emendo a seguinte coisa, que é importante, viu? É importante, acho que é importante. O cara chega assim e diz assim, eu já sei isso daí. Saber é suficiente? Não é. Falta uma coisa aí. O que mais você precisa fazer? Será que querer é bom? Querer é bom. Precisa saber, precisa querer. Mas é suficiente? Não sei. Sabe sim. Se você não vai lá e fazer, saber, querer e fazer. Learning by doing. Doing na veia. Aprender fazendo. Aprender. Bota a mão na massa. Sai da zona de conforto. Diminui, né? Ou sai da tua zona de conforto. Eu não vou repetir as palavras tão elegantes que eu utilizei agora há pouco, porque pode escandalizar algumas pessoas que estão entrando agora e achando que o professor está falando besteira. Paulo, então assim, beleza. Vou dizer o que foi que aconteceu comigo, que muita gente vai se identificar. O cara começa a perceber que a coisa não está dando certo, é o primeiro passo. Depois ele se interessa por tentar resolver esse problema, o segundo passo. Aí ele percebe que, na verdade, ele não resolveu o problema só porque ele está sendo um procrastinador. Que é o principal. O cabra tá na zona de conforto. Ele acha que tá bom, ele acha que tá bem, mas não percebeu que tá indo para trás. Você nunca percebeu isso daí? Uma vez você está no trabalho, você começa a ver, olhar para o lado, puxa, eu fiquei para trás. Caramba, não sei o que aconteceu comigo, o cara se formou comigo, formou depois, não sei o que está acontecendo. Ué, eu fiquei para trás, por que você ficou para trás? Eu não vou contar aquela história do cara que o chefe promoveu uma pessoa, começou a ganhar mais, aí o outro ficou chateado que estava mais tempo na empresa, e aí, porque foi se queixar, patrão, eu já estou há 4 anos trabalhando aqui, fulano entrou, está 1 ano só na empresa, e por que ele foi promovido e eu não? Eu vou encurtar para não comer muito tempo da live. Uma das piadas é mais ou menos o seguinte, olha, é o seguinte, você está há 4 anos aqui, você foi muito bem no primeiro ano, mas os últimos 3 anos está fazendo sempre a mesma coisa, não está fazendo mais nada. Esse cara que me veio aqui, ele sempre, todo mês, todo dia, faz coisa nova, está conseguindo dar resultado. Então você está na mesmice e ele está inovando. Esse é o teu problema. É isso aí. Tá falando aqui, ó, o cara que parou no Excel vai ser engolido pelo cara do Power BI. Ele falou Power deve ser Power BI, né? O exemplo que está se falando. Cara, o cara quando ele tá parado, ele nunca tá parado, ele tá indo para trás, que o barco tá indo. Pois é, não, o cara ficou para trás. Você tá no meio de um rio, você atira no rio e fala assim, não preciso nadar. Tu tá morto, rapaz. Tá morto. Você vai ser levado água abaixo. Faz uns 6 meses atrás, eu nunca fiz rafting na minha vida. Nunca. Você já fez rafting? Não. Putz, faz a experiência. Aí chegamos no lugar... Toma banho de açúcar mesmo. Os caras disseram o seguinte, não, isso aqui criança de 7 anos, 8 anos, 9 anos, a gente dá um treino aqui, é tranquilo pra caramba, é básico, tranquilos, não tem problema. Fizemos o treinamento antes da partida. Brincadeira, rapaz. Na hora que pegou a primeira pedra, aquele negócio girou e eu fui para baixo da água no primeiro encontro de uma onda. Então, o que acontece? Nós estamos num regime turbulento. Não tem... Você é engenheiro mecânico, não é? Como eu também. O regime turbulento. O que é o regime turbulento? Você lembra do número de Reynolds? Lembro. 23 mil, né? Gente, o turbulência, todo mundo sabe o que é, porque todo mundo aqui já andou de avião, quem não andou já assistiu filme, né? Mas o regime turbulento é aquele que está sempre turbulento. Turbulento. Mas, Paulo, fala aí. Bom, mas então, olha, vou só mais contar uma coisa para deixar um espacinho para você. Eu tenho um amigo que dizia o seguinte,
Ah, tudo é um problema de talento. Aí ele dizia, pois é, o teu amigo tá Tá muito lento. lento. Fala, então é o seguinte, beleza, o cara percebeu que ele tá parado, que ele tá morto, que ele não tá fazendo nada de diferente, aí ele começa a culpar o mundo, principalmente aquele cara que estudou alguma coisa ou que já teve alguma coisa, porque ele acha que o mundo deve a ele, né? Ele acha que por ele ter feito uma faculdade, por ele tá fazendo todo dia a mesma coisa no emprego dele, ele às vezes na imaginação dele, ele tem um devaneio e acha que o mundo, o ecossistema deve a ele. Então ele se coloca numa situação de vítima, né, do mundo, porque ele não está crescendo, porque o chefe dele não mandou um aumento, porque ele não consegue um negócio novo, porque ele botou uma empresa e não vendeu nada. E aí ele diz, vitimismo, exatamente, a Adriana está dizendo aqui, vitimismo. É um Vitimismo mesmo. Principalmente quando tem gente ao seu redor que fala isso. Olha, tem aqui gente que parece que tem cara que nasceu para isso, né? Para olhar para o mundo e dizer que o mundo está errado e ele está certo, né? E olhar assim, meu Deus, as pessoas são muito injustas, tudo tá contra mim, etc. E ele convence as outras pessoas de que o ecossistema tá todo contra eles, né? Tem gente que é assim. Enquanto tem outros que pegam, não, peraí, cara. Eu acho que, como você falou, tem um cara que estudou comigo, o cara seguiu o mesmo caminho que eu. Tá bom que uns têm sorte, outros não tem, mas a maioria não tem, não. A maioria das pessoas não tem sorte, não. A maioria das pessoas trabalha duro. E quanto mais, engraçado, né? Quanto mais elas estudam, quanto mais elas trabalham, quanto mais elas agem, quanto mais elas fazem, mais sorte elas têm, né? Engraçado. Perfeitamente. Agora, Então, o o cara que Paulo, percebeu que tá nessa situação, o cara, puxa vida, eu tô morto, o rio tá correndo e eu tô aqui nadando não saio do canto. O que é que o cara tem que fazer? Faz aí um passo a passo pra gente aprender. Eu tô anotando tudo aqui que eu vou fazer e vou dizer o resultado depois pra galera. olha, eu queria só comentar a primeira coisa, o seguinte. Normalmente, eu e você, e não sei se acontece com vou falar de eu e você. Normalmente acontece isso com a gente. Nós, olha lá, hein, o arriscado, olha pessoal, segura isso aí. Nós somos reféns. O que é o refém? É aquele cara que foi capturado e está ferrado, não é verdade? Está lá. Somos reféns, sabe do quê? Nós, dos nossos próprios defeitos. Refém. Sabe o que quer dizer refém? O cara, ele está preso na preguiça. Refém da preguiça. Tá com... É um cara que de pavio curto. Refém da impulsividade. Então nós estamos falando de autodomínio, de autocontrole, de autoliderança. O que é preciso fazer? Passo 1. Olha, a dica não é minha. Eu posso dizer o autor, que eu gosto muito dele, que é o professor Marins, muito amigo, professor Marins. O professor Marins, ele diz o seguinte, nós somos pessoas, olha, ele fazia a curva assim, que tem altos e baixos. Um dia eu estou legal, outro dia eu não estou legal. Hoje eu estou contente e eufórico porque deu tudo certo. O outro dia o cliente não aceitou, o chefe está zangado, eu estou lá embaixo. Então o que está acontecendo? A pessoa varia de acordo com as circunstâncias do dia. Não tem a capacidade de domínio de si. Então o que tem que fazer? Tem que ter, esse é o primeiro passo, uma linha de convicção. Uma linha que se você está eufórico, abaixa a bola, vamos cair na real para ir na linha da convicção. Se eu estou numa baixa, estou numa pior, acordei ruim, não estou legal, eu estou numa pior, vou para a linha da convicção e vou para frente, porque eu tenho que ter os meus objetivos claros. Não é porque eu estou me passando um bocado mal, ou que eu estou depressivo, ou que estou chateado, que estou zangado com alguma coisa, que os outros têm que padecer a minha má bilis. Má bilis é esse mau humor. Para com isso, deixa esse mau humor por lado. Nossa, para com isso. É como se fosse assim uma referência, né? Tem um eixo. Onde a pessoa tem que ter uma referência. Essa referência o que é? Princípios, valores e uma orientação para objetivos bons, metas altas. E procurar organizar, ter essa linha de convicção bem clara. Isso é o primeiro passo.
Depois, a pessoa precisa se organizar. Para com isso. Tem gente que não se organiza, não tem disciplina nenhuma. Então tem que ter um antes e depois. Tem que ter um importante e não importante. Tem que ter um urgente e não urgente. Até tem a matriz urgente e importante. Aí isso não dá para ficar explicando agora. Mas a gente tem que estar trabalhando fundamentalmente aonde? Nas coisas que ainda não são urgentes, mas são importantes. É o quadrante estratégico, antecipar-se, trabalhar com o tempo. Então eu sugiro para você, first things, é a ideia de Stephen Covey, né? Primeiro, em primeiro lugar, as primeiras coisas. Primeiro lugar, não deixa para depois. Faz o que você tem que fazer, não deixa para depois. É como diz um amigo meu, o óbvio precisa ser desenhado no chão, além de dito, né? Como é que é? Um colega meu que diz o óbvio, além de a gente precisar dizer o óbvio, às vezes tem que desenhar no chão, né? Pois é, certeza. Bom, nós já temos já duas dicas interessantes, não é? A linha da convicção, cada um de nós precisa ter a linha da convicção, de objetivos claros, objetivos bem definidos. E depois... tipo de coisa que tem que estar pregado na parede, assim, né? Pregar na parede. Se é preciso fazer gestão visual do seu tempo, da sua vida, bom... Também não precisa publicar tudo, mas usar uma agenda, usa algo que você se lembre várias vezes, né? Porque nós precisamos disso. A segunda que eu falei é organização. Tem que ter um esquema de organização. Isso aí. Tem que ter um notebook. O seu notebook. Literalmente notebook. Né? Agora, outra. Essa daqui, eu vou fazer marketing, viu? Eu vou fazer marketing do que eu estou fazendo a maior parte do meu tempo. Mentoria. A pessoa tem que saber fazer a matriz SWOT. O que é a matriz SWOT? Strengths, Weakness, SW, Opportunities, oportunidades, and Threats, e ameaças. Isso que a gente usa para a empresa, eu preciso ver pessoalmente, no meu modo de trabalhar, no meu modo de agir, quais são as minhas forças. O autoconhecimento, quais são os pontos fortes do meu modo de ser, as minhas competências, meus conhecimentos, valores que eu tenho fortes. E quais são as minhas debilidades e fraquezas. Coloca isso no papel, forças, fraquezas, no âmbito interno, interior. Eu sou um cara indisciplinado, eu sou uma pessoa que tem altos e baixos, eu sou uma pessoa desorganizada, eu sou uma pessoa que não cumpre metas, etc. Vamos lá. E quais são? Então, essas são debilidades. Forças. Eu sou uma pessoa analítica, eu sou uma pessoa organizada, etc, etc. Depois, oportunidades. Quais são as oportunidades? Puxa, eu tenho uma capacitação fantástica, eu tenho um curso, eu tenho uns amigos que podem me facilitar esse tipo de conteúdos, eu tenho essa oportunidade, esse acesso a essa pessoa, a essa empresa, o que for. São oportunidades. E aqueles obstáculos, desafios ou ameaças é uma outra coisa. Então nós temos que saber o quê? Usando as minhas forças, o que eu vou fazer com as minhas forças? Aproveitar todas as oportunidades com as minhas forças para quê? Para atingir objetivos. Olha que beleza, uma matriz de SWOT pega as tuas forças para você alavancar oportunidades de negócio, oportunidades de emprego, oportunidades de atividade ou de empreendedorismo, o que for. Agora, também com as minhas forças, o que eu tenho que fazer é bloquear as minhas debilidades, as minhas fraquezas, né? Evitar ou mitigar os riscos. Então esse é o trabalho que todo mundo deve fazer. Matriz SWOT. O Alisson aqui está respondendo que o SWOT is very well mesmo. É o melhor que há e nós podemos usar essa ferramenta que é tão antiga quanto o Arco da Velha ou a Sede Braga. Então, a Sede Braga parece que foi construída e feita no ano 700 da nossa era. Imagina quanto de velha Braga é em Portugal. Show, mas vamos lá. Então, eu sugiro essas 3 dimensões e depois um aconselhamento bastante constante. Procurar pessoas que conheçam aquilo. O mentor, ele não precisa ser o Papa. O mentor, basta que ele tenha tido experiências positivas e negativas naquelas áreas próximas ou naquela área que nós estamos,
por exemplo, na área de gestão, na área de liderança, na área tecnológica, na área da inovação. Gente que bateu com a cabeça no muro e gente que deu resultado. E tem um mínimo de experiência. Então essa pessoa pode nos ajudar. Amigo, toma cuidado porque isso daqui você está muito afoito. Vai estudar mais o mercado e procura essa ou aquela informação. A mentoria, a prudência, é a primeira das virtudes ou das qualidades fundamentais. O homem ou a mulher prudente é aquele que vê mais longe do que as outras pessoas. Sabe por quê? Porque estuda, porque pesquisa, porque não faz a coisa na louca. Essa é a ideia. Então nós temos aí 4 etapas interessantes, não é? Então vamos fazer uma revisão aqui, o primeiro passo. Primeiro passo, vai lá. Manual prático. O meu bom aluno, explica para o seu mestre, por favor. Vamos lá. Achar a linha de convicção, que é a referência dele. E o que é essa linha de Para onde você vai, né? Se o barco não sabe para onde vai, todos os ventos são contrários, não serve para nada. Agora, se você sabe para onde vai, você vai encontrar força. Vamos lá. Isso é muito importante. Ó. Eu li num livro essa semana que o cara fez um cálculo numa carta náutica. E ele disse, olha, se um navio sai do Brasil rumo à Europa, rumo a Portugal, se eu não estou enganado, e ele desvia... a pessoa está dizendo aqui que o áudio está baixo. Vou falar um pouquinho mais alto. Tá, eu vou falar. Ou falo mais alto, ou falo mais perto. Já estou gritando pra caramba. Deixa eu ver aqui como é que passa as coisas. Tá, mas Adriane, eu vou atrás. Vamos ver se a gente consegue. Então vamos lá. Se um navio sai do Brasil rumo à Europa e ele dista 1 grau, se ele fica 1 grau errado na rota dele, ele vai parar na África. Vai chegar na África. Já pensou se é uma região onde está cheio de gente lutando, guerreando, que tem lugares lá que realmente tem briga para dar com o pau. Mas qualquer desvio no início... Agora, mas mesmo aquilo para um barco sem rumo, isso aqui é Sêneca. Sêneca na veia. É um pensador do 1º século, desta era nossa. O Sêneca diz o seguinte, para um barco sem rumo, sem destino, sem porto onde vai, todos os ventos são desfavoráveis. Nada presta, nada vale, tudo tá... Agora, se o cara sabe, o que ele faz? Bota a vela, coloca a vela na posição, até dá para ir contra o vento, com a vela, depois que inventaram a vela triangular, nós conseguimos ir contra o vento. Olha aí, ó. E, através do efeito de cunha, você vai contrariamente para chegar no teu porto. Então, os ventos nós podemos aproveitar se eu tenho uma linha de convicção, objetivos claros, bem definidos. Ponto pacífico. Perfeito. Outro ponto. Segundo ponto. Matriz do que é urgente e do que é importante. Correto? Perfeito. Então, onde é que eu tenho que atacar? Não deixar as coisas ficarem urgentes. A coisa importante é antecipar-se. É o aluno que só estuda em véspera de prova. Será que vai sair alguma coisa? Tudo bem. Se é um gênio e tal, mas está fazendo muito menos do que pode. Muitíssimo menos do que pode. O cara que deixa para a última hora. Terceiro ponto. Matriz SWOT. Aproveitar as forças, trabalhar em cima das ameaças, das oportunidades. Aliás, aproveitar as forças para... Usar as forças para aproveitar as oportunidades e combater as fraquezas. Tô gostando, hein? Você já está com nota 9,5, mas pode melhorar. Eu já fiz, né? Mas é para a galera gravar. E, no último, aconselhamento, que é o mais importante. O aconselhamento por quê? Porque nós não temos... Nós vamos adquirir a experiência de outro. Por isso a gente lê história, conhece as biografias, lê cases. Agora, quem não lê, ler também é aconselhar-se. Você buscar exemplos, ver o que está se passando. Eu vou citar aqui 4 exemplos maravilha que eu li faz pouquinho tempo. 4 pessoas, entre meninas e rapazes, entre 25 e 30 anos, que montaram startups. Uma delas está com 10 mil clientes
e só montou um sistema, e é pessoal de famílias da área rural, de plantio e de gado e coisas desse tipo, estão fazendo startups. Uma é para dar assessoria sobre a questão das chuvas, quanto é que vai haver de precipitação, qual que é o momento melhor. Sabe que estão conseguindo 60% de diminuição de consumo de água, só por conta desse software que desenvolveram, e essas informações estão cheias de clientes, pagam um valor mensal para dar essas informações. A gente podia dar um montão de exemplos de gente que está empreendendo ou fazendo, usando a inteligência e procurando resolver problemas reais que estão aí. Esses são os caras que estudaram com a gente e conseguiram um resultado maior, né? Pois é. Esse cara estudou comigo, fez o mesmo caminho que eu, o que foi que ele fez, que eu não fiz, né? Ele fez, né? Foi lá, fez, pegou um problema, eu vou resolver esse problema. Então vamos lá, a Adriana aqui, a Adriane, ela quer fazer uma pergunta, Paulo. Diz, vamos lá. Se a gente souber responder, a gente fala. Ou então ela esqueceu. Ela não anotou. Enquanto ela responde aí, Paulo, fala lá do outro exemplo que você falou. Da sustentabilidade, hoje... Não é essa Adriana. A Adriana não está aparecendo para mim aqui, deve estar para trás, o que é? É a Adriane. Tem a Adriane e a Adriana, mas fala aí do outro caso. Enquanto a Adriane escreve aqui a pergunta dela, fala aí do outro caso que você falou. O outro caso é também de um rapaz, esse aí é uma moça que tinha família de Belo Horizonte, de Minas, produção de milho. Então, o que ela fez? Um sistema de gestão para organização de fazenda. Porque o pessoal é muito intuitivo. Então, também está trabalhando em assessoria e dando suporte para esses produtores. Agora, o que é interessante é o seguinte, que esse pessoal está conseguindo falar com, como se chama, para produtores mais jovens, porque os mais velhos, pessoal assim, que são mais ou menos na minha faixa de idade, que são imigrantes digitais, tem um pouco de medo de todas essas coisas. É um imigrante, né? Digital, não sabe falar bem, não sabe ver um botão, fica apavorado. Então, está conseguindo muitos clientes nessa área de gestão. E outro rapaz desenvolveu, foi identificando problemas de colheitadeiras, mas como não tem volume tão grande, essas máquinas são muito caras. Ele começou a projetar máquinas menores que dessem atenção por preço mais baixo e conseguir resultados. Esse é o pessoal que cresce porque inventa de não fazer a mesma coisa que todo mundo faz, né? Que é justamente o que eu vejo assim, é que muita gente, normalmente o pessoal que reclama da vida de não dar certo, ou é porque não fez, ou é porque faz a mesma coisa todo dia e espera que isso seja diferente. Mas vamos lá, tem uma pergunta aqui da Adriana. Paulo, há alguma estratégia para a gestão de tempo, um processo, uma dica, no qual eu consegui identificar de forma crítica os meus gargalos para eu conseguir gerir de forma melhor o tempo? Então, boa pergunta, viu, Adriane? Eu começaria primeiro listando, sem ordem nenhuma, todas as coisas que eu vejo que eu tenho que fazer. Vai listando. É como na gestão de projetos, né? Vocês lembram da gestão de projeto? A gente coloca depois em caixinhas. Você está virando aí umas folhas? É que eu faço isso de manhã. Então, mas isso daí, eu estou dizendo para a Adriane, ela fazer assim, lista tudo que você tem, coloca também para o teu bem-estar, o teu esporte. Eu, por exemplo, estou fazendo meia hora de corrida todos os dias. Virou praticamente uma religião para mim. Não é que seja uma religião, mas eu faço isso regularmente. Então eu listo todas as coisas e depois vou encaixando elas
em grupos de coisas que estão ligadas ao trabalho, tem coisas que estão ligadas à família, tem coisas que estão ligadas à saúde, tem coisas que estão ligadas, por exemplo, ao trabalho voluntário, outras coisas está a minha frequência, a minha igreja, eu faço um determinado trabalho, listo tudo lá, e coisas, ainda não coloca as coisas que gostaria de fazer. Começa por aquilo que tem, que a gente vê que são coisas importantes, ou coisas que nós fazemos todos os dias, ou todos os meses, ou todas as semanas. Lista, depois envolve essas atividades em pequenos pacotes de atividade. Tem o pacote do trabalho, tem o pacote do estudo, tem o pacote da saúde, o pacote que são as minhas atividades. Por exemplo, pacote do estudo, quem está... A maior parte das pessoas que eu estou conhecendo estão estudando e trabalhando ao mesmo tempo, porque parece que não tem... Bom, acho que são 1 ou 2% que estão em faculdades públicas. O restante, até 10%, 8% das pessoas pagam a conta. Ou é a família, ou então estão tendo que trabalhar então, para sustentar-se. Então vai precisar uma baita de uma organização. Eu encontrei gente, eu lecionei pra caramba, né? Eu, além da indústria, então eu lecionei desde o ano 76, 1976, eu me aposentei só o ano passado, mas continuo aqui trabalhando nesse sentido. Bom, mas encurtando a resposta, é necessário colocar essa lista e depois começa a verificar qual é o tempo que você vai dedicar a cada um desses blocos de coisa. Então, você aí vai se organizar. Agora, precisa ter o que você faz, né, o Paulo? É revisar o projeto geral, o plano da semana, do mês, as coisas que tem que fazer, e fazer o plano do dia. Né? Eu tenho que dedicar a umas tantas coisas todos os dias. E olha, uma dica que o Paulo me deu. Eu coloco, isso aí é uma coisa minha, né? Você pode dividir o seu pacote da forma que ficar mais razoável. Mas no meu pacote eu coloco de meia hora. Normalmente eu divido em pacote de meia hora. E aí você perguntou, como é que eu faço para eu descobrir um gargalo? O meu gargalo está quando eu tenho todas as ferramentas para pegar, para executar aquela tarefa em meia hora e eu... Entendi. E aí por algum motivo eu não consigo. Normalmente, e como é que a gente resolve? Pega aquela tarefa e quebra. E às vezes a gente pensa que vira uma tarefa besta, vira uma coisa besta. Mandar um e-mail. Puxa vida, meia hora para mudar o e-mail? Meia hora para mudar o e-mail. E aí você manda em 5 minutos. E é mágico, porque tem hora que você se sente um completo idiota, porque você olha assim e diz, puxa vida, eu tinha meia hora para mandar o e-mail e eu não mandei. Eu tinha meia hora para poder mandar a porcaria de uma mensagem de 2 linhas e eu não mandei. Por quê? Porque eu estava fazendo sei lá o quê. Agora, uma sugestão para a Adriane, se ela quiser, depois entra em contato contigo. Eu tenho um PDF que eu utilizo muito em cursos, que é como organizar o tempo. PDF curtinho, não dá 10 minutos de leitura, ajuda bastante. Fala de 3 dimensões da organização do tempo, a marcação de atividades que você faz que tem o tempo sob o teu controle, atividades que você faz que o tempo está na mão de outros, são reuniões, atividades em conjunto. E depois a lista de intercorrências, de coisas que vão aparecendo que você tem que se organizar. Então esse é o método mais prático de agenda, as 3 dimensões. O tempo sob o teu controle, você define o que você vai fazer. O tempo que está compartilhado e as intercorrências. E o plano diário, não deixa de fazer o plano diário. Ah, não, mas eu estou com preguiça. Espanta logo essa preguiça. Põe a preguiça para lá. E olha, eu tenho um lema que eu aprendi faz muito tempo, é que em igualdade de condições ou até inferioridade de talentos, as pessoas que vencem a preguiça chegam mais longe e sempre lideram, vencendo a preguiça. Com essa aí eu acho que vamos dormir com essa. Essa daí é demais. As pessoas que vencem a preguiça são as que lideram, nem são as mais inteligentes. Exato, então, recursos, e líder de si próprio vencer a preguiça. Perfeito. Né? Paulo, muito obrigado. Foi um prazer. Tá bom. A gente vai ter outros encontros aí, se Deus quiser. Perfeito. Espero que tenha ajudado para o pessoal que entrou, né? Fico contente de poder estar batendo um papo com vocês, tá? Abração, estão sempre à disposição.
E aqui, Grande para Paulo. finalizar, ó, a Lívia perguntou se você indica alguma biografia sobre esse assunto. Eu vou indicar uma de cara, você indica uma também. Eu indico um cara Sobre chamado a Christian gestão do Barbosa. tempo. Isso. Eu indico um cara chamado Christian Barbosa, que é um cara, um brasileiro, ele é dono de uma startup e ele tem esse livro aqui, ó, chamado A Tríade do Tempo. Esse livro é muito bom, inclusive merece um mini curso sobre a gestão dele, a metodologia dele. Muito, muito bacana. Eu, como sou da velha guarda, eu sugiro, né, old fashion, we are old fashion, então eu sugiro o Stephen Covey, os 7 hábitos das pessoas muito eficientes. 7 hábitos. Você tem PDF disso à vontade na internet, põe lá Stephen, com PH, S mudo, Stephen Covey, C-O-V-E-Y. 7 hábitos. Você vai achar isso direto e você conhecer os hábitos. Pode dar uma repassada e vai ser uma leitura maravilha. Beleza, galera, muito obrigado para quem participou, Paulo. Muito, mais uma vez. Abração, tudo de bom. Já contribuiu Ficamos para a próxima. E na próxima a gente recebe mais, porque também não pode abusar. Tá bom. Abração. Valeu, tá. galera, boa noite. Tchau. Tudo de bom. Fique com Deus. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.